Outro dia, eu postei o corte de um podcast onde eu questionava por que as mulheres querem ganhar músculos como se fossem homens. Algumas pessoas vieram comentar: ai, Doc, mas músculo é saúde, etc e tal. Outras pessoas mais emocionadas que se sentiram ofendidas por algum motivo me xingaram como sempre. Mas o fato é que o Brasil é um país incrivelmente rico em pessoas que se dedicam com grande afinco a fazer o dobro da força para não entender nem metade de uma coisa simples. É quase como se isso tivesse se tornado o esporte nacional preferido nas redes sociais. Fazer o dobro do esforço para entender menos da metade de uma coisa. Eu não sei direito se isso é birra de gente burra ou gente burra fazendo birra, sei lá. É evidente que ter músculos saudáveis e um bom volume muscular é essencial para qualquer pessoa, homens e mulheres, jovens e idosos. Mas o tipo de mulheres musculosas que eu estou falando não é a mulher de 20 anos de idade que deseja sair da faixa de obesidade e dar ao seu corpo curvas mais atraentes, ou a mulher de 40 ou 40 a mais, que deseja manter o corpo firme por mais alguns anos, ou a mulher de 70 anos de idade ou mais que quer evitar ou recuperar um estado de sarcopenia. Você deve ser minimamente inteligente para entender que eu estou falando das mulheres marombeiras que querem ter um deltoide do tamanho do capacete de um motoboy e coxas que parecem um tronco de sequoia. Eu estou falando das mulheres marombas que querem ser fortes e trincadas como se fossem um búfalo sob esteroides. Por que no Brasil tantas mulheres estão perseguindo esse tipo de corpo? Braços definidos, costas largas, um volume muscular que imita o padrão masculino. Esse fenômeno não é visto com tanta frequência em outros países como França, Inglaterra, Romênia, Ucrânia, Rússia, Japão, etc. O primeiro motivo que explica por que uma parcela significativa das mulheres brasileiras está perseguindo esse padrão corporal masculinizado é a busca de validação nas redes sociais. Os brasileiros passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais, bem acima da média global, que é de 2 horas e 20 minutos. Ou seja, em comparação à média dos países, o brasileiro fica 30% mais tempo pendurado nas redes sociais. E postar conteúdos de antes e depois com músculos à mostra, postar treinos de costas, fazendo flexões, ou fazendo barras, ou fazendo poses de vitória, isso gera likes, seguidores, patrocínios. Por causa disso, muitas mulheres começaram querendo tonificar e acabaram indo para o extremo, porque isso gera engajamento rápido e gera um fluxo de atenção que alimenta a dependência que elas têm de dopamina rápida. Além disso, ser musculosa e hipertrofiada é encarado como liberdade, autoridade, autonomia e independência, nem que seja preciso se entupir de hormônios e anabolizantes para ficar cada vez maior. Na verdade, isso é apenas a tradução prática da ideia de que a mulher deveria rivalizar com o homem em tudo, inclusive no físico. O produto final dessa sandice é uma multidão de mulheres que exibem ao mesmo tempo um corpo mais masculinizado na forma e um comportamento mais masculinizado em atitudes. No fundo, é uma mistura de busca por atenção, status social e uma visão de mundo que trata a feminilidade tradicional como uma coisa ultrapassada ou inferior. Biologicamente, ao longo das eras, em diferentes culturas, sociedades e civilizações, os homens sempre demonstraram preferência por um certo padrão de corpo feminino. Esse padrão mostra uma consistência surpreendente ao longo das épocas, apesar de algumas pequenas diferenças e variações culturais. Basicamente, existem 5 traços atraentes que se repetem com frequência em diferentes civilizações, continentes e períodos históricos. Primeiro, a proporção cintura-quadril. O marcador mais consistente em estudos transculturais é a proporção cintura-quadril em torno de 0,67 a 0,75, ou seja, uma cintura visivelmente mais fina e quadris proporcionalmente mais largos. Essa proporção está associada a menor risco metabólico e melhor capacidade reprodutiva. Segundo, dimorfismo sexual claro. Homens tendem a preferir traços que sinalizam feminilidade biológica, como ombros mais estreitos que os quadris, membros mais delicados, baixo acúmulo de gordura visceral, distribuição de gordura glúteo-femoral e traços faciais mais suaves. Isso indica uma diferenciação clara das mulheres em relação ao corpo masculino. Terceiro, percentual moderado de gordura corporal. Nem extrema magreza, nem obesidade.
O intervalo mais associado à atratividade masculina média em relação às mulheres costuma ficar entre 20 e 25% de gordura corporal, o que é biologicamente feminino e compatível com uma fertilidade saudável. Em períodos de escassez histórica, maior adiposidade foi valorizada. Em períodos de abundância, menor adiposidade ganhou destaque. Mas a proporção cintura-quadril das mulheres permaneceu relativamente estável em todos esses períodos como uma preferência masculina. Quarto, simetria corporal e facial. Essa simetria é um marcador de desenvolvimento estável, de boa saúde e de risco menor de problemas genéticos. Quinto, juventude aparente, mas sem infantilização. Pele lisa, proporções faciais suaves, olhos relativamente maiores e uma mandíbula menos angular sinalizam fertilidade feminina máxima, que biologicamente ocorre na idade jovem adulta. Como eu disse antes, podem existir algumas diferenças culturais, como tamanho corporal absoluto, grau de magreza e preferência por maior ou menor volume em uma ou outra parte do corpo feminino. Mas esses 5 marcadores biológicos centrais que eu listei para você, eles tendem a se repetir. Ao longo da história humana conhecida, o padrão mais consistente de preferência masculina não foi musculatura extrema, nem traços masculinizados, nem androginia. Foi um corpo feminino com dimorfismo sexual evidente, uma proporção cintura-quadril próxima de 0,7, um percentual saudável de gordura corporal, simetria facial e traços suaves. E isso não é um julgamento moral. Isso é o padrão médio estatístico observado em estudos de psicologia evolutiva e biologia da atração. Mas, como se nada disso fosse verdade, muitas mulheres brasileiras agora dedicam horas na academia para construir braços definidos, ombros largos e um volume muscular que rivaliza com o volume muscular dos homens. Quanto mais elas concorrem em tamanho e potência física com os homens, mais elas se distanciam do padrão que agrada a imensa maioria dos homens e mais se distanciam da energia feminina que realmente desperta desejo profundo e duradouro. Ah, mas tem homem que gosta de mulher musculosa. Sim, tem. Tem até homem que gosta de homem, minha filha. O que eu estou falando é da regra geral das preferências masculinas, não das exceções a essas regras. E o problema maior das mulheres musculosas não começa nem termina no bíceps com 45 centímetros de circunferência. O problema central mesmo está no fato de que essas mulheres tendem a adotar um espírito com polaridade altamente masculina. Elas tendem a ser ostensivas, não nutrizes. Elas tendem a ser agressivas no tom e na postura, não doces e meigas. Elas tendem a ser ásperas e ríspidas, não suaves e gentis. Elas, em geral, não apoiam, elas julgam. Em vez de criar um ambiente de conforto emocional, onde o homem pode relaxar, essas mulheres trazem confronto e comparação disfarçada de empoderamento. E o que deveria ser um refúgio vira uma arena. As mulheres que buscam um corpo muito musculoso raramente cultivam respeito ou admiração verdadeira pela energia masculina dos homens. Pelo contrário, muitas exigem que o homem seja ainda mais bruto, mais pesado, mais macho do que elas próprias, como se elas precisassem de alguém superior para validar a própria força. Esse tipo de dinâmica destrói completamente a polaridade natural que deveria existir entre a energia masculina e a energia feminina. Na frente de uma mulher masculinizada, o homem nunca é desejado como um protetor. Na verdade, ele é permanentemente desafiado por ela. Eu vejo direto mulheres optando pelo caminho da musculatura excessiva e alguns caras chamando essas mulheres de maravilhosas, de incríveis, dizendo, olha como ela tem uma genética fantástica. Mas a esmagadora maioria dessas mulheres vai passar o resto da vida se perguntando em silêncio e às vezes chorando debaixo do chuveiro, onde foram parar os homens de alto valor? A resposta é bem simples. Quanto mais ela imita a forma masculina, menos feminina ela se torna. Isso não é uma crítica ao treino, é uma crítica à intenção. Treinar é saudável, ser forte é ótimo, mas quando o objetivo vira competir em volume, postura e agressividade com os homens,
a mulher está alterando completamente a dinâmica dos relacionamentos. O homem autêntico, o homem de alto valor, o homem bom em ser um homem, esse cara não está em busca de um adversário dentro de casa. Ele está em busca de algo que ele sabe que ele não é capaz de produzir. A autêntica energia feminina. Aquela energia que consegue transformar uma caverna, uma casa, em um lar e não em um coliseu com 2 gladiadores lutando até a morte. O que verdadeiramente prende o homem de alto valor é a mulher com formas suaves, que tem uma energia leve, o olhar acolhedor e expressa com espontaneidade uma admiração genuína pela força masculina. Essa mulher, sim, desperta no cara o instinto de proteger, prover, de ser leal e voltar para casa com vontade todos os dias. Quando a mulher adota uma postura de confronto e uma estética hipermusculosa como símbolo de superioridade, ela não está apenas treinando o corpo, ela está sinalizando uma energia de antagonismo. E nenhum homem de valor deseja construir intimidade com alguém que parece estar disputando território com ele o tempo todo. Você, mulher, pode treinar pesado e ainda assim manter a sua feminilidade, mas quando a estética feminina vira um manifesto ideológico contra a energia masculina, o jogo muda e a atração também muda. Não é sobre músculo, é sobre polaridade. Sem essa polaridade, energia feminina e energia masculina, não vai haver tensão. Sem tensão não vai haver desejo. E sem desejo não vai ter relacionamento que dure. Agora me responde, a força da sua energia feminina está sendo empregada para construir algo ao lado de um homem ou para ser uma oposição contra todos os homens? Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.